Pode-se comer frituras de forma saudável? Posso saborear meus pratos preferidos sem afetar a saúde? Qual é o impacto real na sua cozinha e nos seus exames de sangue das fritadeiras de ar? São uma boa opção ou estão fazendo você jogar dinheiro fora? Primeiro vamos lembrar o que é uma fritadeira de ar e como funciona. As fritadeiras de ar são eletrodomésticos que utilizam ar quente em circulação constante e em altas temperaturas para cozinhar os alimentos. Para isso, utilizam uma fonte de calor elétrica e um ventilador, e prometem os mesmos resultados que as frituras tradicionais, mas sem utilizar óleo. Eles têm uma poderosa estratégia de marketing por trás e agora veremos ao longo do vídeo de hoje se cumprem ou não essas promessas ou em que medida as cumprem. Veja bem, a primeira coisa que precisa ficar muito clara é que o termo fritadeira de ar é um oxímoro. As fritadeiras de ar não fritam, na verdade se parecem muito mais com um forno de convecção elétrico ou, se me permite, com um secador de cabelo do que com uma fritadeira. Fritar, por definição, é utilizar gordura em alta temperatura para cozinhar os alimentos. Se o termo fritadeira é usado, é porque comercialmente e do ponto de vista de marketing, eles querem desenhar em nossa cabeça um dispositivo que consegue fritar de forma saudável. Mas não frita. Agora vamos lembrar os problemas, às vezes sérios problemas, de comer fritos frequentemente. Algo que é a principal justificativa, eu diria, para poder usar ou comprar uma fritadeira de ar. Para lembrar os contras dos fritos, temos que lembrar o que é o ponto de fumaça. O ponto de fumaça é a temperatura a partir da qual a estabilidade térmica de uma gordura se perde e, portanto, essa gordura começa a se decompor, a liberar compostos como a acroleína, que são claramente oxidantes, alguns carcinogénicos e que dão o cheiro típico de fritura que muitas pessoas gostam tanto. O ponto de fumaça é chamado assim porque coincide precisamente com o ponto em que a fumaça aparece ao elevar a temperatura de uma gordura. O ponto em que a gordura queima, se assim for mais fácil de entender. Durante o processo de aquecimento de uma gordura, ocorre a chamada reação de Maillard, que é uma glicosilação não enzimática de proteínas. Essas reações dão sabor aos alimentos e dão a aparência típica de torrado aos fritos. Ademais, fornecem aquele aroma característico e apreciado em alimentos fritos. Por esse motivo, para que os alimentos fiquem torrados na fritadeira a ar, é necessário adicionar óleo, sem falta. Primeira mentira, fritar sem óleo. Portanto, o benefício potencial não está em eliminar o óleo, mas em reduzi-lo consideravelmente. E por que os fritos são ruins? Bem, primeiro porque, como dissemos, liberam substâncias pró-oxidantes e cancerígenas nos alimentos se ultrapassarmos o ponto de fumaça do óleo em questão que estamos utilizando. Para evitar isso, é necessário conhecer o ponto de fumaça dos óleos, mas ao comer fora, por exemplo, isso não é controlável. Com certeza você não entra nas cozinhas dos restaurantes que frequenta e pergunta ao cozinheiro a que temperatura ele está fritando o peixe frito ou o que quer que ele esteja fritando. Segundo ponto, liberação de acrilamidas, potencialmente cancerígenas quando fritamos amidos, batatas, farinhas, massas, que costuma ser o caso frequentemente. Também tem uma alta palatabilidade, que nos vai fazer comer mais energia, mais calorias. Também aumentam muito o conteúdo calórico do alimento em questão. Por quê? Pois a gordura é calórica e estamos saturando o alimento com ela. E finalmente causam muitos problemas digestivos. São bastante difíceis de digerir, costumam causar distensão abdominal, dor abdominal nas horas após ingerir os fritos. Isso certamente já ocorreu com você. Nos vemos lá. Vamos agora ver as vantagens da fritadeira a ar para depois ver seus inconvenientes. A vantagem mais clara é um menor uso e consumo de óleo. Seria a maior vantagem das fritadeiras a ar. Em pessoas que querem diminuir sua porcentagem de gordura corporal ou que consomem fritos praticamente diariamente, uma fritadeira a ar, sempre entre aspas, diminuirá consideravelmente a ingestão calórica da dieta. É mais saudável assim? Analisaremos isso mais tarde. Mesmo que você troque para a fritadeira a ar se consome fritos frequentemente, está apenas suavizando o problema, não resolvendo. E se por outro lado você frita raramente, por exemplo, 1 ou 2 vezes por mês, então comprar uma fritadeira a ar é uma bobagem. Segundo benefício, as frituras vão te fazer sentir melhor ao reduzir muito o conteúdo de gordura. Nesse sentido, pessoas que gostam muito de frituras, mas que por problemas digestivos nunca as consomem, poderiam achar as fritadeiras a ar úteis. Terceiro ponto, não apenas frita, também assa. Modelos existem que unem tecnologia de forno elétrico e fritadeira a ar, permitindo fazer tanto um frango assado quanto batatas pseudo-fritas. Alguns alimentos ficam excelentes na fritadeira a ar, como snacks de chips de mandioca e outros vegetais que se tornam crocantes e deliciosos. E obviamente esses lanches são mais saudáveis do que as típicas batatas fritas, que podem ser uma alternativa muito adequada para seus filhos ou para você mesmo.
O custo médio de uma fritadeira a ar que varia é cerca de 100 euros, mas há opções mais baratas. Dependendo do número de vezes que você frita por semana, você vai economizar ou não vai economizar. Em termos de óleo, você gastará muito menos, especialmente se fritar com azeite de oliva e se trocar o óleo a cada fritura, que é o recomendado. E em termos de eletricidade, você gastará o mesmo ou um pouco mais com as fritadeiras de ar em relação a uma fritadeira convencional. Também pode ser uma vantagem ser um aparelho multifuncional. Em casas pequenas, onde você não tem espaço para o forno, você pode ter uma fritadeira de ar e forno, ao mesmo tempo que também estão em tamanhos bastante reduzidos. E por último, sim, são muito fáceis de usar e costumam vir com um livro de receitas para que até o mais incompetente na cozinha possa fazer alguns pratos simples. E agora vamos ver as desvantagens das fritadeiras de ar e vamos tentar ser o mais objetivo possível. A saúde de uma fritadeira de ar depende apenas do que você coloca nela. Portanto, não podemos dizer que cozinhar com uma fritadeira de ar seja sempre saudável. Se você colocar pizzas pré-cozidas ou batatas congeladas, não será mais saudável, não se engane. Na verdade, muitos desses alimentos pré-cozidos já vêm com óleos vegetais adicionados no próprio alimento. Batatas congeladas, empanadas, peixe empanado. Na verdade, são os que saem melhor precisamente por isso, porque já vêm pré-fritos, mas ainda são ultraprocessados. Seja você os preparando com fritura convencional ou com fritadeira a ar, eles são pouco saudáveis, é isso. Mas Borja, não seria melhor eu comer feito na fritadeira a ar do que na fritadeira convencional se eu vou comer de qualquer maneira? Se você consome regularmente produtos pré-cozidos, não verá muita diferença na sua saúde. Se você comprar batatas, descascá-las e fritá-las no ar, é outra coisa. Ademais, o marketing de fritadeiras a ar pode induzir você a consumir mais, conforme menciono no fim do vídeo. Quando associamos algo, alguma novidade a uma aura de saudável, costumamos utilizá-la com mais frequência. Outro inconveniente, o tamanho do aparelho. Pelo menos para mim, se você já tem um forno e já tem uma fritadeira convencional, adicionar mais um aparelho à cozinha pode ser um verdadeiro estorvo. E a maioria não são eletrodomésticos pequeninos, ocupam um bom espaço. Outro inconveniente, muitas receitas sem óleo levam óleo. Isso é assim porque para dourar minimamente e dar um aspecto exterior crocante e apetitoso, são necessárias pequenas quantidades de óleo para que ocorra a chamada reação de Maillard. Outro aspecto negativo, apenas carnes ou peixes muito gordurosos, como o salmão, ficarão bons. O resto ficará muito seco. O ar quente seca primeiro as camadas externas do alimento, depois a umidade interna contida no interior do alimento se move para as camadas mais externas já secas. Secará novamente, pois o ar quente passará ao redor novamente. No fim, temos um alimento totalmente desidratado. Assim, somente se o alimento já possuir naturalmente gordura, como salmão ou cortes de carne gordurosos, ficará minimamente suculento. O que se liga ao fato de que o sabor, a cor, o cheiro e a textura não são exatamente iguais aos fritos, vendam-nos o que nos vendam. Ao desejar mais os alimentos sem usar óleo, eles podem ficar mais secos, o que pode ou não ser agradável. Geralmente não são tão saborosos quanto os fritos. E isso é o objetivo. Cuidado, não estou dizendo que isso é ruim, mas não pense que as frituras sairão iguais às convencionais, não é assim. Outro pequeno problema é que geralmente não há uniformidade no cozimento, por isso é necessário colocar as batatas fritas ou o que quer que você vá fritar de maneira uniforme ou o mais uniforme possível, pois senão algumas vão ficar muito expostas ao ar quente e outras não. Por isso algumas batatas saem muito escuras, quase negras, e outras totalmente pálidas. Este ponto é crucial. Acrilamidas seguirão sendo produzidas, porém em menor volume. As temperaturas que são usadas ainda são muito altas, às vezes até mais altas do que nas frituras tradicionais, chegando até a ultrapassar os 200 graus Celsius, consomem mais energia que fritadeiras elétricas tradicionais. Dependendo do uso que você dá, isso pode se tornar um gasto adicional ou não. Consomem mais tempo do que as fritadeiras convencionais, alguns minutos a mais em média em cada receita. Agora são mais rápidas que o forno convencional. Mas se você a comprou para economizar tempo, então não acabará economizando muito tempo. E agora uma reflexão final. Devo comprar ou não uma fritadeira de ar? São saudáveis ou não? Veja, como entenderá, não há uma resposta única. Se a sua motivação para comprá-la é apenas a saúde, tenho que dizer que as fritadeiras a ar não são mais saudáveis nem menos saudáveis. Isso dependerá do que você coloca dentro delas e da frequência de consumo dos alimentos que você coloca dentro dela. Mas a realidade é que geralmente não a usamos, como eu disse, para cozinhar legumes ou chips de mandioca. Usamos para comer batatas fritas, produtos pré-cozidos, empanadas ou frango empanado. Esses alimentos não são saudáveis, fritos convencionalmente ou no ar.
Além disso, como vimos, ao cozinhar em altas temperaturas, ainda são liberadas pequenas quantidades de acrilamida e outros compostos. Portanto, sabendo disso, haja de acordo. Se você costuma comer frituras 3 ou 4 vezes por semana e quer reduzir a ingestão calórica delas para perder gordura, para perder peso, para o que for, então você pode usá-la para esse fim. No entanto, seria muito ingênuo pensar que apenas por usar sua fritadeira a ar sua dieta vai melhorar. Em muitos aspectos, poderíamos estabelecer uma analogia entre o tabaco e o vapor, ou com o açúcar e os adoçantes, ou com os sorvetes convencionais e os sorvetes real food. É mais saudável um prato de batatas fritas na fritadeira a ar do que uma fritura carregada de óleo reutilizado? Sim, mas se comer batatas fritas todas as noites, sua dieta não melhorará muito. A frequência de consumo aqui é chave. E cuidado, porque o marketing desses produtos pode fazer você pensar que certos produtos pouco saudáveis agora são saudáveis por cozinhá-los com a fritadeira a ar. Não comer San Jacobos ou croquetes todas as noites com a fritadeira a ar não melhorará sua saúde ou dieta. Logo, não a adquira pensando em benefícios de saúde, pois não fará diferença. A diferença será feita ao consumir frituras de forma esporádica, isto é, diminuindo bastante o consumo. Assim, você não precisará investir dinheiro ou tempo nesses eletrodomésticos, pois o consumo esporádico não impacta significativamente sua saúde. Então, quando é sensato adquirir uma fritadeira a ar? Bem, como eu disse, cada um pode comprar o que quiser e com a motivação que quiser, mas na minha opinião, faz sentido se você não tem forno, nem fritadeira em casa e gosta de consumir de vez em quando alimentos fritos, reduzindo a quantidade de óleo utilizado, se você tem um problema de sobrepeso e obesidade e consome muitos fritos e quer, sem prescindir desses alimentos, reduzir seu aporte calórico, embora não seja o ótimo para melhorar sua situação, ou se também te fazem mal os fritos, mas você gosta deles. O vídeo de hoje, com prós e contras das fritadeiras a ar, termina aqui. Diga-me sua opinião sobre a fritadeira a ar que você comprou e como a usa. Leio os comentários. Obrigado pela atenção. Nos vemos em breve. Continuamos a empoderar.